Olá a todos, nesse momento irei apresentar o projeto 3 da disciplina de Sistema de Controle, desenvolvido por mim, Glenn Kelly da Silva Nóbrega e por Matheus dos Santos Ferreira. Nesse momento iremos apresentar um sistema de controle em malha fechado com o objetivo de utilizar a técnica do lugar geométrico de raízes. Temos aqui o nosso circuito proposto, esse circuito já trabalhado em projetos anteriores, é, no qual temos os nossos elementos inseridos, a tabela dos nossos elementos aqui. E aqui já a nossa função de transferência em malha fechada, malha aberta, encontrada em projetos passados, utilizando aqui técnicas de associação de elementos em circuitos, lei de Ohm, divisor de corrente e tudo mais. E com isso encontramos a nossa função de transferência mediante a nossa saída pela nossa entrada. Bom, agora iremos calcular a nossa função de transferência também com um ganho incrementado no nosso sistema. Temos aqui o nosso ganho K adicionado no nosso sistema e realimentando mesmo. Temos aqui a nossa função de transferência, característica com K incrementado. E assim, aplicando os valores na nossa função e aplicando manipulações geométricas, algébricas, encontramos a nossa função de transferência com o compensador com ganho K incrementado. É a mesma aqui e obtendo essa equação característica que queremos trabalhar no nosso denominador. A mesma aqui apresentada, separada isoladamente. Agora iremos obter os polos e os zeros da função de transferência em malha aberta, mediante o nosso denominador e o nosso numerador aqui. Em qual encontramos, aplicando Bhaskara e isolando também o numerador, encontramos um 0 e menos 10 e dois polos na nossa função de transferência, um em menos 0,859 e outro em menos 2,27. Definindo o número de assíntotas é muito simples, é só subtrair o número de polos menos o número de zeros. Com isso, temos que o número de polos são os dois, o número de zero 1, e temos uma assíntota no nosso sistema. O ângulo do mesmo é definido por essa equação, θ que é igual a 2k, mais 1 vezes π sobre justamente o número de polos menos o número de zeros. Temos que só iremos aplicar uma interação no nosso sistema e o K será estabelecido como zero, pois o número de polos menos o número de zero é igual a 1. Aplicando os valores, o K é igual a zero, encontramos um θ de mais ou menos 180 graus. Determinando os pontos de partida dos nossos polos, pegamos a nossa equação característica mediante o nosso ganho incrementado, igual a zero, fazendo essas manipulações, isolando o K. Temos que aplicar agora a derivada dessa expressão em relação a essa, igualando a zero. Com isso, encontramos aqui, como vemos, uma equação de segundo grau, a mesma extraímos agora os nossos polos, e encontramos as raízes, em menos 18,2 e outra em menos 1,83, e para determinarmos as nossas raízes, se de fato são raízes do nosso LGR, temos aqui para um ponto de chegada dos nossos polos em menos 18,168, um K incrementado a essa expressão. Aplicamos o valor da nossa raiz, a mesma aqui, menos 18,168, a mesma. E se esse K, como vemos aqui, for maior do que zero em um valor real, de fato essa condição está aceita, para o nosso ponto de chegada dos nossos polos. Contudo, para o nosso ponto de partida dos nossos polos, temos aqui o nosso polo em menos 1,83, nossa raiz em menos 1,83, aplicando a nossa expressão do nosso K, encontramos um K também positivo, maior do que zero e real. Deixa eu voltar aqui. Enfim, de fato foram atendidas essas condições. Graficamente, como era de se esperado, temos aqui no nosso assíntota aqui, nosso LGR, a nossa partida, um polo aqui em menos 1,83, como a raiz que a gente calculou. Esse mesmo polo ele parte em menos 1,83, e chega em menos 18,2, E vemos aqui que um dos polos ele tende a ir ao zero, que é menos 10, e o outro polo tende a ir para menos infinito. Agora calculando os parâmetros de overshoot máximo de 8%, tempo de estabelecimento de 2,5 segundos, igualamos aqui o nosso overshoot a 0,08, nosso tempo de assentamento em 2% igual a 2,5 segundos. Pegamos a nossa equação característica do nosso overshoot, igualamos a 0,08. Fazendo aqui as simplificações e isolamento do nosso QC, encontramos o nosso parâmetro QC para atender esse overshoot de 0,626, o qual caracteriza um sistema subamortecido. E iremos agora calcular a nossa frequência natural mediante a nossa equação do nosso tempo de estabelecimento, de 2%. Temos que o nosso tempo de estabelecimento é igual a 2,5. O nosso QC a gente encontrou, é só isolar a nossa frequência natural e encontrarmos a mesma aqui, como apresentado, de 2,556 radiano por segundo. Encontramos esses parâmetros e utilizaremos agora na nossa equação para encontrarmos o nosso polo dominante, o qual iremos trabalhar no nosso desenvolvimento dos nossos compensadores a seguir. Aplicando aqui os nossos parâmetros encontrados, nosso QC e ômega n, na nossa equação, encontramos aqui o nosso polo dominante polo dominante complexo, conjugado, em menos 1,6 e mais ou menos 1,9, e esse aqui é para representar que é um parâmetro complexo, que seria um J.
Com isso calculamos o nosso K, né, mediante essa equação em módulo, né, no sub GS. Invertendo a mesma, né, e atribuindo os valores, né, encontramos, atribuindo o nosso polo dominante no nosso S aqui, calculando aqui no software MATLAB, encontramos o nosso K igual a 0,559. Enfim, para atendermos às premissas, né, estabelecidas do projeto, né, ou seja, inicialmente para calcularmos o regime transiente satisfatório, né, com um overshoot de 0,08, né, e um tempo de acomodação de 2,5 segundos, né, fazemos a utilização do nosso polo dominante, temos aqui a nossa função de transferência em malha aberta, né, e para calcularmos o nosso compensador por avanço de fase, que tem como equação característica um KC que multiplica um zero sobre um polo, né? E com isso, o nosso compensador por avanço de fase, ele tornará o nosso sistema de terceira ordem, porque ele irá incrementar, né, um zero e um polo no sistema, né? E inicialmente adotamos o nosso zero, do nosso compensador igual à parte real do nosso polo dominante, que é de menos 1,6, né? E por condição de fase, calculamos aqui o nosso θ do nosso compensador, né? Do nosso polo do nosso compensador. Ou seja, o compensador por avanço de fase ele tende a melhorar o erro em regime, o nosso regime transiente, né? Poderíamos aqui aumentar o nosso ganho no nosso sistema, né? Contudo, isso melhoraria o nosso erro em regime permanente, mas não atenderia esses parâmetros de regime transiente, que é o overshoot e o tempo de acomodação, né? E o nosso compensador por avanço de fase ele tem como característica um zero mais próximo do nosso eixo imaginário e um polo mais afastado do mesmo, ou seja, para tender a empurrar o nosso LGR, afastar o mesmo do nosso eixo imaginário, né? E com isso melhorando o nosso regime transiente, né? Calculando aqui o nosso θ para encontrarmos o nosso polo, né? Temos a condição de fase aqui dada no mesmo, né? Que é a seguinte, vai ser a contribuição dos ângulos dos zeros menos a contribuição dos ângulos dos polos adicionado 180 ao mesmo, né? Como vemos aqui, temos localizado o nosso polo dominante ali, né? Os nossos zeros, né? O nosso zero, os nossos polos, né? Contudo, iremos acrescentar agora um zero, né, do nosso compensador e iremos encontrar o polo do nosso compensador, né? Aí, como eu falei, a nossa condição de fase aqui, né, é a contribuição desse ângulo, desse zero, mais esse zero, menos a contribuição desse polo e desse polo adicionado 180. Como vemos aqui, né, utilizando relações trigonométricas nesses triângulos, encontramos esses ângulos, né? E temos que o nosso θ do nosso polo, do nosso compensador, realizando todas essas seções desses dados, de 111,84, ou seja, encontramos uma incoerência aqui já de fato nesse θ, pois almejamos encontrar um θ com um ângulo menor de 90 graus, para justamente atender aquelas condições, ou seja, o zero do compensador está mais próximo do nosso eixo imaginário do que o nosso polo, e não foi o que de fato encontramos, né? Mas prosseguindo os nossos cálculos, né? Tem a técnica de avanço de fase, né? O nosso polo, né, aplicando aqui a relação trigonométrica novamente, será a nossa parte imaginária, né, do nosso polo dominante, 1,99 sobre a tangente do ângulo encontrado do polo do compensador, mais 1,6, né? E encontramos aqui um polo em menos 0,802, né? Ou seja, totalmente incoerente, né? Pois está mais próximo do eixo imaginário do que o zero, né? E o nosso KC, nosso ganho do nosso compensador, né, por avanço de fase, será a nossa função do nosso compensador vezes a nossa função de transferência do nosso sistema de malha aberta em módulo igual a 1, né? Aplicado ao mesmo no nosso polo dominante, né, nesses S. Utilizando aqui o software MATLAB, encontramos um KC de 2,495, né? Aqui temos os nossos blocos, aqui no Simulink, né, com o nosso compensador incrementado, o nosso ganho, e uma entrada de tipo degrau. Temos a nossa GC ali, que é a nossa equação do nosso compensador. E aqui temos, né, o nosso gráfico, né, subamortecido, né, o nosso overshoot não atendido. E o nosso tempo de acomodação está quase 4 aqui, ou seja, deveria ser 2,5. Então, premissas não atendidas, infelizmente. Graficamente aqui temos o nosso lugar geral de raiz, né, a nossa assíntota, e a mesma dos polos partem de menos 0,859 e vai a menos 17,4, né? E temos que um dos polos tem a menos 10, né, que é o nosso zero, e o outro polo tem a menos infinito. Agora iremos projetar o nosso compensador, né, pela técnica de atraso de fase. O mesmo tem o objetivo de melhorar o regime permanente, né? Contudo, pode haver uma complicação, né? Pode prejudicar o nosso regime transiente. Para que isso não ocorra, as contribuições de fase do nosso compensador tem que ser zero. Ou seja, o nosso polo e o nosso zero tem que estar muito próximos um do outro, para que o que um incremente, né, o outro retire. E isso só é possível se eles estiverem muito próximos, né? O nosso regime permanente, como premissa do nosso projeto, é 0,04%, né? E de início iremos calcular aqui o nosso regime permanente do nosso sistema sem nenhum compensador, inicialmente.
E o nosso regime permanente, a nossa equação característica do regime permanente é o limite de S, vezes E de S, com S tendendo a zero, né? E aqui temos que o nosso IS, né, mediante ao sistema em malha fechado, né, encontramos com R de S, que é a nossa entrada, né, que utilizaremos do tipo de degrau, por o nosso sistema ser do tipo zero, sobre 1 mais G de S. Né? Temos a nossa função transferência, né? E, enfim, né, aplicando o limite à função da equação do regime permanente, temos que esse S da equação do regime permanente será anulado pela nossa entrada do tipo integral, né? E teremos limite aplicado apenas na nossa função transferência, né? O qual denominamos aqui de Kp. Né? Limite de S tendendo a zero de G de S. Aplicando, né, ali, temos que o mesmo Kp encontramos um Kp igual a 1. Né? E o nosso regime permanente será 1 sobre 1 mais 1, né? Que é 1 sobre 2, 0,5. Né? Ou seja, um erro de regime permanente diferente do que desejamos, né? E do qual foi estabelecido como premissa. Agora, calcularemos, né, de fato, os parâmetros, né, do nosso compensador para atendermos ao nosso regime permanente desejado. Né? Daremos início ao nosso compensador partindo da forma do regime permanente. Né? E aqui temos que o nosso regime permanente será o limite de S sobre R de S vezes R de S sobre 1 mais G de S. GMAS, né, agora. Que esse GMAS será o quê? A função, né, do nosso compensador vezes a nossa função de transferência, né? A mesma aqui exemplificada. E o nosso regime permanente será o limite de S com S tendendo a zero de 1 sobre 1 mais GMAS, que é a nossa função de transferência fruto dessa multiplicação acima, com a entrada do tipo integral, né? Ou seja, esse S da equação do regime permanente será eliminado novamente e ficaremos com apenas o limite de GMA, de S tendendo a zero de GMAS. Ou seja, temos o limite da nossa função do nosso compensador vezes o nosso Kp, que já foi aplicado esse limite, né? Encontramos que o mesmo foi igual a 1. Igualando tudo isso ao nosso regime permanente, que desejamos, né? Iremos agora isolar os termos e encontrar uma relação entre o nosso zero e o nosso polo. Adotaremos inicialmente um Kc igual a 1, né? Aplicando o S igual a 0, né? nessa expressão. Encontramos, né, resultado final aqui como 1 sobre 1 mais nosso polo, nosso zero sobre o nosso polo, igual ao nosso regime permanente desejado. Né? Partindo aqui, né, no nosso compensador, e isolando mais ainda para de fato encontrarmos uma relação entre o nosso zero e o nosso polo, né? Chegamos aqui a uma relação entre os dois de 249. Né? Contudo, nosso polo tem que estar muito próximo do nosso ponto 00, né? Nosso eixo imaginário. E adotaremos o nosso polo como sendo 0,01, né? Para estar muito próximo do nosso eixo imaginário. Como temos essa relação, né? Temos o nosso polo vezes o nosso ponto, nosso polo vezes 249, encontramos um zero de 2,49. Com isso temos o quê? Temos o nosso zero e o nosso polo do nosso compensador. E agora iremos calcular nosso ganho do nosso compensador mediante a fórmula, né? Que é a função do compensador vezes a nossa função, né, em malha aberta, igual a zero, igual a 1, tudo em módulo, né? E fazendo a utilização do nosso polo dominante aplicado a esses aqui. Né? Com isso, encontramos, né, aplicando no software MATLAB, um KC de 2,82, né? Uma incoerência, pois adotamos inicialmente um KC igual a 1. Isso aqui é apenas um ajuste. Teríamos que encontrar um KC próximo de 1. Contudo, percebemos essa primeira incoerência. E, como já obtemos uma incoerência nos dados, né, encontrados, iremos fazer o teste agora, aplicando de fato agora como temos a função do compensador e a nossa função de transferência, a qual denominamos uma função geral, um bloco compacto de GNAS, né, para o nosso sistema em área fechada limitada. Aplicaremos essa função à equação do regime permanente, né, a qual vemos aí abaixo, logo abaixo. Aplicando, né, o limite já feito das primeiras manipulações, 1 sobre 1 mais o limite de S tendendo a zero de GNAS, encontramos um erro regime permanente de 0,00141. Ou seja, houve uma correção do nosso erro regime permanente, contudo, não foi a correção exata como desejada e como elaboramos, né, inicialmente, adotamos os parâmetros para encontrar esse compensador que, de fato, atendesse especificamente o nosso erro regime permanente. Temos os nossos blocos, diagramas em bloco aqui no símbolo link. Temos aqui o nosso sinal do nosso sistema, né? Contudo, um erro regime permanente muito baixo, né? Mas houve um pioramento do nosso regime transiente. Temos aqui o nosso overshoot, né, um pouco exagerado, e o tempo de acomodação também não satisfatório. Né? Graficamente aqui temos as nossas assínteses, né? O nosso LGR, lugar de raiz. A mesma parte de menos 0,8331 vai até os polos, né, menos 18,5. E vemos que um dos polos tende a menos 10, que é o zero, e o outro tende a menos infinito. E também temos uma outra parte, né, que um dos polos sai de menos 2,7 e vai até o zero, menos 1,6.
Utilizamos a técnica agora de avanço e atraso de fase, né? Iremos ser mais breves nesse aqui, pois já temos os nossos dados, os nossos compensadores por avanço de fase e por atraso de fase, né? Como estamos exemplificando no slide. Montamos este diagrama de bloco com esses compensadores, né? E fazemos as multiplicações dos mesmos nesses bloquinhos aqui. Temos aqui a nossa função de transferência e o nosso ganho, né? Com isso, obtemos um sinal, né? Com um erro em regime permanente muito baixo, mas o nosso regime transitório não satisfatório. Ou seja, essa técnica de avanço e atraso de fase, ela era para justamente o quê? Atender às premissas de erro de regime transiente e regime permanente, né? O qual não vemos, né, nesse gráfico, infelizmente. Temos aqui nosso LGR, né? Temos que nosso polo sai de menos 0,859 e vai até menos 19,4, né? E vemos novamente que o mesmo tende a zero e o outro tende a menos infinito. Contudo, concluímos aqui o nosso trabalho, né? Nosso projeto 3, né? Que é a utilização de técnica de lugar geométrico de raízes. Obtemos incoerências, né? Dados insatisfatórios, mas aplicamos todo o conteúdo ministrado em sala de aula, né? E desenvolvemos o projeto mediante esses parâmetros. Isso é tudo. Obrigado a todos. Até mais.